Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025. O ano já está chegando ao final, mas muita coisa ainda vai acontecer. Ótimo dia para você. Vamos falar sobre a preparação para o jogo com o São Paulo, a lista do Admar, quantos nomes estão sendo monitorados pelo Vasco da Gama para 2026. O que depende uma contratação de peso ou algumas contratações de peso? Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante. Se o vídeo aparece para você, a função hype o nosso vídeo também, dá aquela moral para que o YouTube entregue para mais vascaínos. E não se esquece, se inscreve também no nosso canal. Bom, preparação vai sendo concluída hoje e amanhã os últimos treinos no CT Moacir Barbosa, Rayan totalmente recuperado, de volta à equipe, o Verratti ficando no banco de reservas. Esta é a tendência na equipe do Vasco, até porque o técnico Fernando Diniz vai ganhando opções, né? Saindo com o Rayan é um estilo de jogo, entrando no segundo tempo com o Verratti muda o estilo do jogo, mas você passa a ter uma opção de qualidade, né? Então, assim, a tendência realmente é o Rayan voltar ao time titular e o trio Andrés Gomes, Rayan e Nuno ser formado normalmente. No último jogo com o Bragantino, que o Verratti foi destaque, Rayan ficou no Rio de Janeiro em tratamento de uma lesão muscular, mas já está totalmente recuperado. Aliás, o Rayan vive a expectativa de segunda-feira ser chamado pelo técnico Carlo Ancelotti. Convocação da seleção brasileira, 3 da tarde, na sede da CBF, para os 2 próximos amistosos, diante de Senegal, lá em Londres, e também a Tunísia, em Lille. O detalhe é que se ele for chamado, o jogo com a Tunísia é na véspera do jogo com o Grêmio. E aí, é uma boa ele ser convocado? Excelente. Valoriza o Rayan? Excelente. Porém, ele voltaria na véspera, chegaria já no dia do jogo lá diante do Grêmio em Porto Alegre. Menos mal, França-Porto Alegre. É um voo cansativo, mas não é super cansativo, como foi na última data FIFA, em que o amistoso foi lá no Japão, né? Coreia foi o primeiro, depois o Japão. Vamos ver se ele vai ser chamado. Há uma enorme expectativa dentro do Vasco para que o nome dele esteja dentre os relacionados convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Agora, se liga numa dica que eu vou dar para você e eu quero que você me responda, hein? O que você espera da sua roupa? Isso mesmo, conforto, durabilidade e principalmente o caimento no corpo, aquela que encaixa, como essa minha aqui, ó, Tech T-shirt, que ela encaixa sem deixar marcas, né? Eu tô um pouquinho fora de forma. Não vai marcar nada, coisa linda. Então, se liga no que vem por aí. A única camiseta no Brasil feita com fibras Tencel Lyocell. É isso mesmo. É a camiseta Premium Next-Tech. Anote, hein? É uma tecnologia invisível aos olhos, mas evidente no uso. Durabilidade incomparável, conforto térmico avançado e o caimento levemente encorpado para não marcar o seu corpo. Feito com fibra nobre, com nanoporos naturais e uniformes que permitem aquele controle mais eficiente da umidade e reduzem também até 11 vezes a proliferação das bactérias, daquele mau cheiro, né, em comparação ao algodão tradicional, e 2 vezes em relação ao modal. As fibras são produzidas por meio de um dos processos mais limpos do mundo, que reaproveita mais de 99,8% dos recursos usados, garantindo sustentabilidade e também eficiência. Então, garanta uma roupa tecnológica desenvolvida para o seu estilo. Quer mais? Então use o meu cupom, tá aqui e pinta várias vezes no nosso vídeo para você ter 15% de desconto na Insider. A Insider é diferente, é tecnologia na sua roupa. Eu tenho várias camisas, ó, para você ter uma ideia, tô usando a Tech T-shirt, tem essa aqui, a Have masculina que chegou para mim, ó, Tech T-shirt Have masculina, blue, olha só, linda, linda, linda. Então, ó, não perca tempo e tenha tecnologia e a camisa que você vai usar em todas as ocasiões no seu armário. Bom, vamos falar sobre a lista do Admar. Rapaz, Azevedo, 2026 é logo ali. Hoje termina o mês de outubro, amanhã já começa novembro.
Domingo tem jogo importante com o São Paulo, depois quarta-feira tem o Botafogo, no outro sábado, daqui a 8 dias, o Juventude, para a data FIFA, a gente pega o Grêmio fora de casa, depois tem o Bahia fora de casa, Inter e Mirassol, São Januário e Atlético Mineiro fora. Acaba o Campeonato Brasileiro. Vem aí as semifinais da Copa do Brasil, dias 11 e 14. Contra o Fluminense. Avançando, o vencedor de Cruzeiro e Corinthians será o nosso adversário. Bom, o que esperar para 2026? A comissão técnica do Vasco, tendo à frente o técnico Fernando Diniz, o diretor executivo Admar Lopes, o diretor técnico Felipe Loureiro e o presidente Pedrinho, eles se reúnem sistematicamente, pelo menos uma vez por semana, para debater nomes para a próxima temporada. Como é que funciona? O scout do Vasco faz um levantamento daqueles jogadores que vão ficar sem contrato, daqueles jogadores que estão em fim de contrato, faltando 6 meses, por exemplo, daqueles jogadores que têm uma relação custo-benefício dentro do que o Vasco se propõe a pagar, daqueles jogadores que têm valor de revenda. Então, várias categorias são escalonadas para que o Admar Lopes apresente ao Fernando Diniz, ao Felipe e ao Pedrinho para a próxima temporada. Óbvio que, dependendo do nosso desempenho, se o Vasco for disputar a Libertadores, é um nível de investimento. Se o Vasco jogar novamente a Sul-Americana, que, aliás, o Lanús foi nosso adversário, vai fazer a final dia 22 contra o Atlético Mineiro. Dava para o Vasco ter ido um pouquinho mais longe nessa competição, né? Ser finalista com o Galo. Mas, enfim, passou, né? A nossa zaga não teve a confiança necessária, como tem hoje, para levar a voos mais altos. Se fosse essa zaga, eu garanto a você que o Vasco seria finalista da Sul-Americana. Mas, enfim. Então, dependendo da competição que o Vasco dispute, é um nível de investimento. E mais, os voos para 2026 já serão diferentes de 2025. Se nesse ano a gente chegou mais uma vez à semifinal da Copa do Brasil, no ano que vem, semifinal já vai ser foco. Porque no ano passado, por exemplo, o foco era ficar na primeira divisão. Esse ano já foi buscar algo maior. E o Vasco já está na parte alta da tabela. Entrar no G6, que virou G7, porque Palmeiras e Flamengo vão fazer a final da Libertadores. Então são 7 vagas via Campeonato Brasileiro, porque Palmeiras ou Flamengo, quem conquistar, eles já brigam na parte alta da tabela, então o campeonato continua dando 6 vagas, mas vira G7, porque Flamengo e Palmeiras já não contam mais para Libertadores. Só que eu acho que o Vasco vai vir a Copa do Brasil, já sempre falei isso e repito. Mas voltando a falar sobre reforço para o ano que vem. Ano que vem, o Vasco almeja, sim, brigar sempre na parte alta da tabela, com esse time sendo reforçado e, principalmente, com atletas como Robert Renan, Carlos Cuesta, Andrés Gomes sendo comprados pelo Vasco, porque eles vieram com valores fixados. Ah, Fábio, então quantos nomes hoje o Vasco trabalha? O Vasco hoje tem uma lista de pelo menos 60 nomes. Todos jogadores para as posições que o Fernando Diniz já identificou como necessárias para o ano que vem. Por exemplo, zaga, um jogador reserva, né? A altura para quando o Cuesta se machucar, ou Robert Renan, ou suspensão, não caia o nível. Meio campo, o camisa 8. A permanência do Paulinho não está confirmada. O Vasco monitora um jogador para essa função. Mais um meia de criação. Ah, mas tem o Matheus França, mas ele não veio com valor fixado. Mais um atacante lado de campo. Mais um atacante camisa 9. Ah, significa que o Verratti vai embora? Não, ele tem contrato até o ano que vem. Mas você, quando faz um mapeamento dos nomes, você não vai atacar só 5 nomes. O Vasco sempre trabalha com 3 negociações ou 4 ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Quando o Nuno Moreira veio, não era ele a única negociação. O Bruma era outra, por exemplo. E aí o Bruma estava caminhando, o Nuno vinha paralelamente ali, não deu certo o Bruma, veio o Nuno. Então o Vasco trabalha sempre assim, em 2, 3 frentes ao mesmo tempo para aquela função. Não significa plano A, plano B, plano C.
É aquela que caminha mais rapidamente, o Vasco vai na direção. Não foi muito, vai para o outro lado. Então o mapeamento hoje é normal. Então vão surgir vários nomes, mas já há negociação em curso? Ainda não. Até porque, de novo, depende para qual competição o Vasco vai. Mas no mercado, o Vasco já está mapeando as suas necessidades para 2026. É isso, torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho. Meio-dia tem na conta KTO, hein? Hoje tem. Ontem não rolou, até por culpa minha. Acabou que o horário, eu me enrolei para chegar em casa e tal, e aí a gente deixou para fazer realmente hoje. E vamos suportar o rei, mas somos Palmeiras na final da Libertadores. Que virada ontem fantástica. Parabéns ao Abel Ferreira e a equipe do Palmeiras. É o Vasco na Libertadores? Claro, é o nosso primo de São Paulo, nosso co-irmão alviverde. Um grande abraço e até mais tarde.